Boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Amor Pet, todos os domingos a partir das 16 horas aqui na Vale TV. Hoje nós vamos falar com a Júlia e a Priscila, que são médicas veterinárias com especialização em fisioterapia, isso? Boa tarde. Boa tarde. Gurias, basicamente assim, quando que um tutor precisa de um atendimento de fisioterapia? Depende muito, podemos atuar em várias áreas, desde a parte neurológica, ortopédica, pode ser um pós-operatório imediato, algum problema de coluna que não venha a operar, também a gente trata a questão de sequela de sinomose, a gente ajuda em sequela de AVC. São várias vezes que pode acontecer de precisar de um serviço de físio. Não é algo específico. Problemas genéticos também, então filhotes com algum desvio angular, alguma coisa, a gente já consegue corrigir com a físio e evitar que esse paciente venha a ter algum problema depois mais tarde. Né? Então, são inúmeros os casos. E tem casos assim que a gente não pensa no primeiro momento na fisioterapia, como por exemplo um caso de intoxicação, que já veio para nós. Como sequela ele teve dano neurológico, então tinha dificuldade de caminhar e tudo mais, e veio para físio. Na época a veterinária que indicou para fisioterapia era a nossa parceira, né? A gente até brincou que ela confiava mais na físio do que a gente não pensou como poderia ajudar no caso de intoxicação, né? E o paciente respondeu super bem, voltou a caminhar muito mais rápido do que ele esperava. Exatamente. E vocês atendem basicamente cães e gatos ou outros pets também? Cães e gatos, já teve coelho, tem outras unidades que tem cabra, mas é basicamente cão e gato. Cães e Alguns gatos. animais silvestres, né? Tem algumas das unidades da Mundo à Parte que atendem animais silvestres também. Depende muito da localização, né? Certo, nós estamos, eu não lembro se eu falei, na Mundo à Parte e é uma franquia, né? Isso. Hoje nós estamos gravando em Torres. O que vocês têm de mais clientes, cães ou gatos? Cachorro, sempre? Sempre. Até pela questão do gato é mais difícil dele conseguir entender o que está acontecendo, até chegar a gente acaba demorando um pouco mais, né? Porque o gato às vezes demora mais de dar um sinal de dor, é diferente do cachorro que vem logo pedir ajuda e o tutor consegue identificar mais rápido. E o gato tem isso mesmo de se regenerar mais rápido? Às vezes não vem o tutor, será porque o gatinho caiu, se machucou e daqui uma semana ele já tá bom de novo ou não? Eu acredito que seja mais ele demora a demonstrar. A questão de ele pedir ajuda, porque o cachorro quando tá doente alguma coisa ele vai mostrar que ele tá doente e o gato vai se esconder. Geralmente ele não vai pedir ajuda, a questão dele se esconder até que entender o que está acontecendo, qual o problema que ele tem, às vezes é o mais difícil. O comportamento dele faz com que o tutor demore um pouco mais a observar. Para perceber o problema de saúde. Isso. Certo. E dentro da área de vocês, então, que é a fisioterapia, quais são, assim, os nichos? O que vocês fazem aqui? A gente atua com os aparelhos, tem magnetoterapia, laser terapia, tem eletroestimulação, tem a parte de acupuntura, eletroacupuntura, quiropraxia, ozonioterapia, exercícios, que é a parte de cinésio. Certo, vou começar por uma que eu tenho muita curiosidade, ozonioterapia. A gente tem ouvido muito falar sobre isso de uns tempos pra cá. Sim. Antes eu nunca tinha ouvido falar. Hoje eu tenho visto em banho e tosa, em clínica veterinária. O que seria a ozonioterapia? A ozonioterapia ela é uma terapia baseada no ozônio, né, que é um derivado do oxigênio, certo. Né? Então a gente tem vários usos ou várias aplicações do ozônio e várias formas de aplicação também. Então, como tu falaste ali em casos de banho tosa, a gente tem aplicação na água que melhora a qualidade do banho, da pele e tudo mais. De pele, principalmente o pessoal usa em banho tosa. Porque hoje em dia tem muito cachorrinho com problema de pele. Então ele ajuda bastante na questão. Então o pessoal já está investindo nessa área, como eles vão pro banho semanalmente, quinzenalmente, já tem a questão do banho que auxilia bastante. Seria como
uma forma de prevenção ou de tratamento? Ou as duas coisas? Os dois. Serve para as duas coisas. Pessoal que tem aí, principalmente, acho que Shih Tzu, né? Nossa, acho bastante. que são os campeões do Sim, costa-costa, do problema de pele. exatamente. É uma boa dica para quem quer prevenir e melhorar. Ajudar a tratar e ajudar na prevenção para que também não venha piorar, ou que está bem no início consegue controlar rapidamente, que então não tem que estar com medicação, consegue ver só com o auxílio do ozônio. E além do banho, Na nossa área, assim, puxando para a área da fisioterapia, né, a gente auxilia também em processos de problemas de pele, cicatrização de feridas, então a gente faz ali o uso tópico local do gás. A gente faz utilização também em ponto de acupuntura, então a gente faz injeção de gás mesmo no ponto de acupuntura. Ele tem ação analgésica, anti-inflamatória. Então, de acordo com o que o paciente está apresentando, a gente vai definir qual é o melhor protocolo de utilização do ozônio. Vale ressaltar, assim, na nossa prática, na nossa aplicação do ozônio, que é sempre importante a gente fazer exames de hemograma antes, né? Para ver se está tudo certo com o paciente, para depois fazer a aplicação. sim, tem todo um passo a passo antes de chegar no momento de decidir, ok, vamos aplicar o ozônio no animalzinho. Então tem todo um passo a passo antes disso. Acupuntura também é uma coisa que eu fico muito curiosa, porque na medicina veterinária ela é um tanto recente, ou a gente ainda que não ouve muito falar a respeito? Na verdade, a acupuntura na medicina veterinária, ela começou muito antes da medicina humana, né? Então, assim, na história da acupuntura, a gente vê que nos cavalos de guerra, lá na China, já era feita acupuntura. Olha! Então, para nós, isso foi, eu acho que, retrazido há pouco tempo, mas já é algo bem antigo. Bem antigo. Sim, já se utilizava, na época eram agulhas de pedra. Hoje a gente tem vários tipos de agulhas, vários tipos de materiais que podem fazer estímulo aos pontos de acupuntura, né? Então a gente tem agulha, a gente tem o laser, que é um dos aparelhos que a gente utiliza aqui, que pode estimular os pontos de acupuntura. O ozônio, a moxa. Também o ozônio na acupuntura, como vocês tinham falado. E aqui vocês têm algumas coisas. A pessoa ela é curiosa, ela não aguenta só ouvir falar, ela quer ver com as mãos. O que são esses Aqui tem as materiais? Tem as agulhinhas, tem as maiores, tem as menores, coloridas. E essas aí são as mochas. Mocha é o bastão de erva de tenis e essa aqui acaba sendo a mocha... que cheiroso. Sim, tem um cheirinho bem gostoso. Tem a mocha em carvão, tem as... Mocha. Eu vou acender a mocha tradicional. Até pra ter a questão da fumaça E elas, qual a finalidade delas no tratamento? Ela, além de ser um bastão formado por erva, né, uma erva chinesa, artemisia, que ela tem propriedades anti-inflamatórias e tudo mais, o princípio da mocha é o aquecimento do ponto e a frequência que ela emite naquele ponto, né? Certo. Então, a gente tem uma frequência de uma célula sadia, por exemplo, que estimula aquele ponto através do calor, né? Sim, dá pra ver a fumacinha ali que acaba. Aí, ó, pena que vocês não conseguem sentir o perfume que sai dessa mocha. Eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que eu vejo. E essa aqui acaba não tendo a questão do da perfume. Fumaça, do cheiro. Que a gente utiliza mais em gatos ou naqueles pacientes assim que tem mais restrição à fumaça em si e tudo mais. E ao cheiro, às vezes, eles são... Olha só. Outra coisa que é curiosidade, que às vezes o pessoal, os tutores ficam assim, ai meu Deus, mas vai queimar o meu animalzinho. Gente, a gente não encosta, tá? Então a gente aproxima próximo ao ponto de acupuntura ou a região que a gente quer tratar. Digamos que seja uma ferida, a gente vai pegar, vai circundar essa ferida com esse calor, com essa fumaça que vai auxiliar no processo de cicatrização, né? Mas jamais encostar. Então isso é indolor. E essa aqui, apesar de não ter a fumaça, aquece tanto quanto a outra. A gente um consegue pouquinho, sentir. dá pra sentir Aquece bastante. E ela não tem fumaça, mas ela dá pra sentir bastante. E vocês têm, assim, muitos curiosos, assim, que vêm querer saber como que é, ou os pacientes, eles já conhecem os procedimentos de uma maneira geral? De uma maneira geral, a gente não tem, assim, pacientes que já venham conhecendo, né? Não vem... Normalmente é uma novidade. Isso, é uma novidade, mas a gente tem a parceria com os médicos veterinários que já conhecem o nosso trabalho, o trabalho de toda a rede Mundo à Parte, né? Que indicam para nós
E a gente vai adequando cada terapia de acordo com o que o paciente está apresentando, né? Então, no caso da moxa, a gente usa também contraturas para soltar, relaxar a musculatura, né? Porque é um calorzinho confortável, que o paciente vai se sentir bem. E vai propiciar depois a gente colocar a agulha de maneira mais eficaz, relaxar, porque imagina, você já está com uma contratura, já está dolorido, vai colocar uma agulhinha ali, vai ficar pior. Até a questão da rede Mundo à Parte, a gente não comentou, mas ela já tem 9 países, são mais de 120 unidades. Então tem a questão, se está em Porto Alegre, vem passar o veraneio na praia, tem a questão de dar continuidade ao tratamento, que a gente acaba entrando em contato com a unidade que está fazendo, perguntando história, que a gente consegue dar continuidade ao tratamento porque a gente tem a mesma linha de treinamento de raciocínio. Então, vem pra praia, não precisa interromper o tratamento, pode continuar com eles aqui também. Ou senão o pessoal acaba viajando, alguma coisa assim, não precisa interromper o tratamento. Vocês têm essa comunicação entre vocês, do paciente, para poder atender e seguir, não começar do zero, todo o tratamento. A gente tem o mesmo treinamento, a gente consegue ter mais ou menos a mesma linha de raciocínio, a gente vai ter os protocolos, a gente tem exatamente essa questão de dar continuidade em outras unidades. Perfeito. Vocês fazem algum atendimento na água, com os cães na água? Sim, até que a gente não tem ainda, mas tem a hidroesteira na unidade de Osório. Hidroesteira. Até depois posso mandar videozinho deles na água para vocês verem. Que ajuda a questão de perda de peso, reforçar a musculatura, o animalzinho consegue ir para a água, fazer o exercício, não tem impacto do solo, acaba amortecendo a questão da água. Depois a gente pode mandar uns videozinhos aqui, a gente não tem mais na unidade de Osório, a gente acabou utilizando bastante ainda. Ainda estão montando, incluindo a estrutura. A respeito de cães, assim, que eu penso no que eu vejo de mais frequente. Aquela tradicional história do cão que tem displasia, que é aquele cachorro grande de pátio da família e daqui a pouco ele chega numa idade e ele dá a sensação que está perdendo a força nas pernas de trás. Começa a rebolar mais, e dificuldade para levantar, dificuldade para correr. Isso é também uma coisa que vocês tratam bastante. A questão da qualidade de vida determinando a idade. Tipo, estão muito velhinhos, questão da idade, artrose, atrofia de musculatura, a gente consegue auxiliar bastante. Consegue dar uma vida melhor para o animalzinho enquanto ele ainda... Não só a questão de displasia, questão de ligamento, ou que a gente comentar geneticamente, luxação de patela, algumas afecções que não vão ser operadas, a gente consegue manter com a físio, às vezes desde cedo, ou às vezes eles não conseguem perceber que tem afecção e chega a uma certa idade, chega num ponto muito crônico, a gente consegue dar qualidade de vida para eles. Para não ficar questão de dor, a gente consegue, como a maioria dos aparelhos são analgésicos, a questão de tirar um pouco de medicação, manter às vezes mais com a físio, tem toda... que o paciente idoso, às vezes, junto com a idade, tem algumas restrições, né? Então a gente tem, às vezes, um paciente que é idoso, já tem uma insuficiência renal, então o uso de anti-inflamatórios e algumas medicações já fica mais restrito, ele não pode usar por um período tão prolongado, então a físio ela entra para potencializar esse trabalho, fazer com que o paciente retome a qualidade de vida, diminua o uso de medicamentos, em alguns casos até a gente consegue deixar eles por um longo período sem medicação. Sem a medicação. Somente com a físio, que nem a Ju comentou, né, que a físio ela tem um potente efeito analgésico, anti-inflamatório, então com tudo isso a gente consegue dar uma qualidade de vida para o paciente sem afetar outras partes, né. A gente tem pacientes também que têm outros distúrbios, outras doenças endócrinas, que levam a perda muscular, a frouxidão ligamentar, então isso a gente consegue também ajudar e associar a físio e anda super bem. Sim, porque assim como para nós, seres humanos, para os animais também, né? A medicação ela vai agir numa solução, mas ela traz efeitos colaterais. Sim. E às vezes até no animalzinho, alguns seres humanos também, mas tem a dificuldade também de fazer tomar o remédio. Exatamente, isso da administração acaba sendo uma dificuldade. Porque às vezes um animalzinho idoso que já não se alimenta direito, que já ou tá com algum machucado mesmo nessa região, como que tu ainda vai fazer para introduzir o medicamento? Ou a questão se eles têm algum problema de pele, não pode estar fornecendo, porque geralmente a gente indica, fornecendo um alimento que goste. Não tem alguma coisa, se tem problema de pele, tem alguma restrição, ela não pode ter esse tipo de agrado para fornecer alimentação. Tem tudo isso. Então nós vamos para um rápido intervalo, fiquem aí que nós já voltamos com muita informação aqui no Amor Pet.
A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Estamos de volta com o programa Amor Pet. Hoje nós estamos no Mundo à Parte, que é um local especializado em fisioterapia para pets. E as meninas... Opa, caiu um pedaço. As meninas estão nos contando um pouco sobre os tratamentos que elas fazem aqui. Nós encontramos um mascote para demonstrar alguns dos procedimentos que vocês fazem. Isso. Tá, e então a gente buscou esse aparelho. O que é isso e para que serve? Esse aqui é o Photon, até dá pra gente começar aqui explicando a questão também de como que começa a fisioterapia, a questão da avaliação. Com certeza. Temos aqui nosso martelinho e nossa pinça, onde a gente acaba fazendo uma questão de uma avaliação completa, tanto física quanto neurológica. Questão de reflexos, dor, que às vezes tem um probleminha em uma região, acaba causando sobrecarga em outra região. Que às vezes vem achando que é uma coisa, chega aqui e a gente consegue perceber que é outro local que está causando a dor e o desconforto deles. Até porque o animalzinho chega aqui e não sabe falar onde é que dói. Exatamente. E daí vocês têm todo um processo de primeiro descobrir o que é para depois tratar. Isso, inicialmente a gente faz essa avaliação completa para conseguir ver questão de aparelho, definir protocolo e fazer o... Embora ele já venha com um diagnóstico, né? Por exemplo, um paciente que veio para um pós-cirúrgico de ruptura de ligamento, né? A gente sabe que o problema principal dele é a ruptura de ligamento, mas ele vai ter outros problemas decorrentes daquela ruptura. Então, em vez de tratar localmente só aquele problema, a gente trata como um todo. Não adianta ter um joelho maravilhoso se a gente está com uma cervical, com uma coluna prejudicada, sobrecarregada. Então, a função da fisio é o tratamento do todo realmente. Então, a gente vai tratar esse joelho, tratar todas as sobrecargas, e por isso a importância dessa avaliação inicial, que ela é bem minuciosa na primeira sessão, mas a gente faz uma avaliação em todas as sessões, para ver o que o paciente está apresentando, como é que ele está evoluindo, se aquela sobrecarga que tinha na primeira sessão já melhorou. Então isso a gente tem todo esse processo e essa evolução do paciente. Perfeito. A gente também tem a questão onde a gente acaba anotando no sistema como é que chegou, o que a gente fez dessa vez de tratamento, para quando a gente chegar a gente conseguir, respondeu bem a esse protocolo, vamos alterar alguma coisa, alterando o tratamento deles. Certo. Então, e daí esse aqui como que usa ele? Deixa eu ver. Você não derruba. Já estão as coisas tudo caindo. Dá pra ver, acho que isso aqui. Ele pisca, qual a função? A função ele dessa... também só... Esse aparelho, né, ele é a base de luz LED, né, então ele tem uma frequência, né, a gente tem frequências de luz, que são luzes visíveis, no caso do foto, e a gente tem o laser também, que é um aparelho que também é através de luz, só que é uma frequência de luz que é imperceptível para o nosso olho, mas ela é tão potente, inclusive mais potente em alguns casos. Acaba sendo um pouco mais local, mais específico. O foto consegue abranger um espaço maior, a questão de musculatura, e o laser acaba sendo mais profundo e não um espaço tão maior. É isso que a gente vai definindo. A questão está com uma dor muscular, a gente opta de repente pelo foto para ter relaxamento da musculatura, ele é um anti-inflamatório local também. E através dessas luzes e dessas cores eu vou ter um resultado na minha dor. Vai diminuir a dor. Ajudar a auxiliar no desconforto. É que existem receptores nas células que são estimulados por essa luz, né? Então, esses receptores que vão fazer com que ocorra todo esse processo em cada célula. Então, todo o efeito anti-inflamatório se dá através desse estímulo, daí depois é transmitido entre as células ali e apresenta melhor no paciente, né? A gente costuma comentar que a fisio é sempre um processo, né? Então, assim, a gente vai notar uma mudança já na primeira sessão, um relaxamento, mas a continuidade da fisio é muito importante.
Porque assim como na Fisio Humanos, quem já passou por algum tratamento sabe que a gente tem um processo de regeneração dos tecidos, da parte de se inflamar, né? Então a gente tem que cuidar bastante e respeitar esses processos aí, esse tempo do paciente. Tá? E compreender que não é da noite pro dia. Isso. É um processo contínuo e onde o animalzinho ele vai ter um tempo para se recuperar. Isso. Isso varia até de paciente para paciente. Né? Por exemplo, o meu cachorrinho fez tratamento, em 2, 3 sessões ele respondeu super bem. E a gente tem casos que até na própria família teve um outro que já demorou um tempo mais para responder. Cada organismo responde de uma maneira diferente. Assim como nós, Exatamente. Né? Os animaizinhos são assim também. Exatamente. E o que eles não têm, eu acho, tem muita diferença, né, entre nós. Mas uma das coisas que eles não têm são as crenças, né? Porque daqui a pouco, assim, ó, um animalzinho, ele não desconfia, né, que isso aqui vai fazer mal, vai fazer bem. Então ele vem aqui, tu faz o tratamento nele e ele vai embora e ele tem a melhora dele, né? Daqui a pouco um ser humano, né, tu vai dizer, olha, essas luzes aqui vão diminuir a tua dor. A pessoa vai ficar, ai, bem capaz que isso aqui vai funcionar. E fica bloqueando, né? E mas eu continuo com dor, mas eu ainda sinto dor. Mas tem a questão do tutor com relação ao seu animal. Às vezes a gente nota, porque quando a gente vê alguém que confia muito, parece que até a resposta acaba sendo melhor. Alguém que vem e fica tipo... Olha só, meio por tabela já. O animalzinho acaba sendo o nosso filtro, a questão de absorver tudo que a gente sente, ele é nosso companheiro, a questão, ele acaba acompanhando a casa em questão de energia, indo mais por esse lado também. Então vocês percebem também a diferença. Consegue reparar alguma coisa nesse sentido. Sim, e a vantagem também é que os animais não têm efeito placebo, né? Então ao contrário também não acontece, né? De achar que vai funcionar e não funciona. Sim, então a sim. gente tem esse feeling, assim, essa resposta bem grande assim, dos pacientes assim, em relação a isso. Certo. E eu queria pedir para vocês, se vocês demonstram, alguns pontos, como que coloca a agulha. O nosso mascote ele não morde, tá? Ele é bem treinado para esse momento. Não vai ter nenhuma reação. Ele não vai morder ninguém hoje. Sei lá, alguma demonstração mesmo, porque eu nunca tive assim animaizinhos que foram para acupuntura, nunca recebi acupuntura também. Então, se você quiser nos demonstrar algum ponto. Até como é a questão da colocação da agulha em si, eu creio. Eu acho que a primeira coisa que é bem importante é que a agulha ela é individual, tá? Então cada paciente a gente abre um pacotinho de agulha novo. Às vezes tem alguns tutores que até questionam se a agulha vai ser reutilizada e tudo mais, mas é um pacotinho por paciente, a agulha é única, a gente utiliza e depois descarta. Vai fora. Todo cuidado para só melhorar a saúde, nunca para piorar, né? Então a gente tem assim, a agulha ela é feita de metal, né? É uma agulha bem fininha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Se quiser até botar mais próximo aqui. Só para vocês verem aqui, ó. A gente utiliza de várias formas, né? A colocação de agulha. Aqui eu vou pegar um ponto no nosso mascote. que é um bastante. Que é um ponto de relaxamento, né? Então a gente coloca aqui entre os olhinhos, esse pontinho. Geralmente o paciente ele fica bem confortável com a colocação de agulhas, né? Geralmente eles não têm muito receio, tem algum ponto que outro que pode dar tipo um choquezinho, mas não é um desconforto nem uma dor. Até porque o animalzinho não fica pensando que vai doer porque é uma agulha, né? Exatamente. Vocês chegam ali de forma delicada e colocam a agulha e ela é praticamente... Se dá um choquinho, aumentando aquele choquinho, geralmente eles olham e acaba passando. Certo. Daí existem várias formas de colocação, né? Existem os pontos de acupuntura, existem técnicas, por exemplo, no tratamento de feridas que a gente circunda. Digamos que aqui seja uma ferida, né? Então a gente coloca agulhas ao redor dessa ferida para aumentar a circulação local, facilitar todo o processo de cicatrização, né? Então tem vários estímulos que a gente pode fazer com a agulha. Esses estímulos eles podem ser estáticos, digamos, botar agulha ou agulha seca, que a gente chama, ou então eletroacupuntura. Então a gente tem alguns casos em que a gente utiliza aparelhos
em que são ligados eletrodos nessas agulhinhas, né? E fazem um estímulo elétrico junto com o estímulo da agulha. Tipo um mini choque. Isso. Consigo te mandar depois. Ah, que legal. Te mostro. Certo, A já nós própria- assistimos aqui na edição. A própria moxa que a gente demonstrou, a gente pode utilizar a moxa juntamente com a agulha seca, né? Então a gente faz o aquecimento dessas agulhas com a moxa. Então são vários estímulos diferentes. Dependendo do caso do animalzinho e da necessidade, vocês vão vendo esse... Isso, vendo o que é mais indicado, né, para o paciente. Ah, certo. Quanto tempo dura uma sessão? Ou não tem, depende do caso? A sessão de fisioterapia em si dura 1 hora, que a gente não vai fazer especificamente vir fazer só acupuntura, a gente acaba sendo um protocolo com algumas outras coisas, questão do aparelho, exercício. A acupuntura em si dura em média 10 a 15 minutos, Tá. então geralmente a gente tem todo um protocolo, não é especificamente um aparelho ou só acupuntura. A gente consegue fazer mais de um aparelho, acabar... E não existe um padrão específico, né? Já Claro. todos os pacientes a gente vai utilizar Certo. 10 minutos e 5, 10 agulhas. Então, dependendo do caso, às vezes é um paciente filhote, é um paciente idoso, então a gente tem variações no uso da agulha, na quantidade de agulhas, nos pontos, é bem variável. E de acordo com o que ele está apresentando no momento também, né? Então, o paciente chegou, tá com histórico de problema de ruptura de ligamento, mas ele está 2 dias sem comer. Então a gente vai Certo. tratar o ligamento, mas a gente também pode utilizar agulhas que estimulem o apetite desse animal, que tirem esse desconforto também. A acupuntura ela serve tanto em problemas neurológicos, ortopédicos, como em problemas sistêmicos gerais, né? Então, Ela trabalha em várias áreas, assim, do Dependendo do animalzinho. ponto, consegue estimular todas as áreas. Todas as áreas de um pet. Que legal, não é uma receita de bolo. Cada um vai chegar e vai ter um Exatamente. atendimento diferenciado. Exatamente, por isso que a gente fala a questão da resposta é muito individual, porque às vezes a gente faz mais ou menos, a gente tem a mesma linha, mas a resposta é totalmente diferente em relação ao tempo, a aceitação deles. de Perfeito. uso de aparelhos, né? E essa resposta ela é variável tanto na acupuntura quanto nos aparelhos, né? Então, assim, talvez aquele procedimento inicial que a gente fez em outro paciente que deu super certo, a gente vai ter que mudar totalmente o protocolo no outro, né? Certo. Então, o protocolo ele é definido quando o paciente entra na clínica, a gente faz aquela avaliação inicial e vai ver e definir qual aparelho melhor, mais indicado para ele naquele momento. Tudo sempre estudado conforme o caso do animalzinho. Bem, bem pessoal, específico pro caso do animalzinho. Além disso, a gente também tem um vínculo com o médico veterinário clínico, né? Porque a Munda Parte ela é especificamente voltada para reabilitação, para fisioterapia, acupuntura, para essa parte de sistema neurológico, ortopédico e tudo mais. Mas a gente mantém um vínculo muito grande com os veterinários clínicos, cirurgiões e outras especialidades, porque o nosso paciente é um todo, né? É um trabalho conjunto. Exatamente. Então a gente mantém feedback com esses profissionais, a gente discute tratamento no sentido de melhorou, não melhorou, o que a gente pode fazer para auxiliar, né? Geralmente, quando vem, a gente acaba dando um retorno pelo clínico que indicou, alguma coisa assim, tá evoluindo, não tá evoluindo, será que a gente altera alguma coisa, se tem alguma medicação, a gente mantém... Fica com um contato Isso. e até para os tratamentos responderem mais rápido, né? Exatamente. Daqui a pouco o clínico receitou uma medicação e o tutor percebeu que com a físio teve uma melhora, então como que tu vai alterar uma medicação que não foi tu que... A gente anda Receitou. junto, nós, tutor, o clínico, não é específico vem pra cá não, a gente consegue manter toda essa relação para ir alterando o tratamento, dando feedback, passando resposta. E não é comum, então, o tutor chegar aqui direto e procurar vocês, antes de passar por um médico veterinário? Geralmente passa pelo clínico, até para nos indicar. Você vem por conta própria, que nem alguma coisa procurando, geralmente quando vem própria procurando específico acupuntura, ou ouviu falar em ozônio, alguma coisa, ou um amigo fez fisioterapia com a gente, algum conhecido, eles vêm procurar a gente, mas a grande maioria das vezes é pelo clínico. Pela indicação do médico veterinário no consultório. Isso. Então tá, gurias, vocês têm algo assim de dica para deixar para os tutores em casa?
algum alerta, de repente a obesidade é uma coisa que atrapalha os animaizinhos muito, alguma dica assim para quem nos assiste? Obesidade, tanto questão articular quanto questão de coluna, fisiologicamente como um todo acaba sendo muito prejudicial para o animalzinho, sim, né? Porque eu percebo muito assim, uma coisa que parece que dá prazer pro dono é alimentar o animalzinho, sim, né? Então às vezes alimenta, forma de carinho, uma forma de recompensa, um agradinho. Eles fazem aquela carinha, sim, né? O dono vai lá e alimenta, e daqui a pouco, de tanto amor, tá gerando um problema para o animalzinho. Então a obesidade ela é extremamente prejudicial. Sim. Além disso, também outra dica que a gente pode deixar para os tutores, né, é a observação. Talvez assim, notou que o paciente começou a andar diferente, estranho, tá dando um chutinho, procura o veterinário clínico dele para fazer uma avaliação, para ver se aquilo ali é normal, porque às vezes o que a gente está achando engraçado já é um sinal de alguma patologia que pode estar numa fase inicial, que pode ser tratada com uma físio e a gente não observou. A gente só acha, a patinha dele tá um pouquinho mais pro lado, ele tá dando algum chutinho. Senta diferente, senta com a patinha mais aberta. Observar. Ou tá correndo igual coelho, tá dando chutinho pra trás. São tudo alterações que às vezes a gente acha engraçado e realmente é um problema que pode estar no início, ser mais fácil de tratar do que a gente deixa de esperar um tempo, se tornar algo mais crônico e a resposta no tratamento demorar um pouco mais. Vai piorando. Exatamente. Conforme o tutor não traz, não vai averiguar, pode ir piorando. Questão também de pisos, né? Aquele piso muito liso, muito escorregadio, pular em sofá, pular em caminha, ter esse cuidado, né? Que com o tempo ele pode apresentar alguma lesão em decorrência disso. Então são hábitos que talvez lá desde filhote a gente já consiga ir mudando, porque depois que ele apresenta a patologia fica mais difícil, porque já passou anos já fazendo aquilo, né? Então fica mais difícil de mudar esse hábito. Então quem tá pegando aí um filhotinho, adotando e tudo mais, pega e já começa desde o início a ter esses cuidados, né? Prestar atenção nos hábitos do animalzinho, que talvez para um filhote aquele hábito ali não é ruim, mas a longo prazo, se ele acostuma e faz aquilo todo dia, vai desenvolver um desgaste. Isso. Até como dica, né, a gente tem uma das dicas das nossas recomendações que a gente passa, que é a altura da água e da comida, né? Nossa, que é super básico, que eles se alimentam todos os dias. Sim, que nem um cachorro maior, ó, pote de água comida no chão, tu vai reparar, eles estão completamente com a cabeça baixa. Se tu bota na altura do cotovelo, que é uma das recomendações, tu vai olhar ele comendo e tá comendo com a coluna reta. Na altura do cotovelo, essa eu vou anotar. Eu vou chegar em casa e vou trocar os tamanhos do pote desse cachorro. Tu vai olhar pra eles, estão comendo com a coluninha bem mais reta. E o gato também? O gato, cão e gato, ou o gato ele o gato mais de não, boa? porque a maleabilidade do gato é maior, então não tem tanto problema. Perfeito, mas é o cão. Mas é o cão pela variação mesmo. De água e alimento o pote no no cotovelo. Essa eu vou fazer quando eu chegar em casa já. Sim. Então, tá, gurias, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar para seguir no Instagram, Mundo à Parte Torres. Mundo à Parte Torres, tem a definição diferenciada para entrar em contato com vocês, tirar alguma dúvida. Então, acompanhar nossos casos lá pelo Instagram também, a gente geralmente acaba postando alguma coisa da rotina, a gente acaba fazendo, a gente acaba postando. Certo, obrigada. Então, nosso Amor Pet de hoje fica por aqui e nós voltamos no domingo que vem.